Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom a gente poder nos encontrar novamente e ter essa nossa conversa de sempre. E aí, como que está o coraçãozinho de vocês? Está apertado, com saudade? Eu estou com muita saudade. Saudade de ver vocês, de conversar, de abraçar vocês. Eu quero ter uma conversa rápida com vocês antes de começar a nossa aula de hoje. A gente sabe que o comércio está reabrindo, tudo está recomeçando, mas eu quero dizer a minha preocupação com vocês. É importante que vocês mantenham os cuidados ainda, aqueles cuidados de usar máscara para sair. Eu sei que a gente tem que ir ao supermercado, a gente tem que ir à farmácia, tem que fazer as nossas compras. Isso é necessário. Quando não tiver outra pessoa que possa fazer para a gente tem que ir. Só que é importante que vocês ainda tenham esses cuidados, tá? De uso de máscara. Quando voltar do supermercado, da farmácia, ter o cuidado de lavar as mãos, tá? Eu gostaria muito que vocês lembrassem disso e se cuidassem ainda, tá bom? Isso é muito importante. Hoje, o nosso tema é tecnologia e trabalho. Quando a gente fala desse assunto ele é muito amplo, muito variado. A gente pode pegar várias frentes para discutir sobre isso. Eu escolhi falar sobre o setor agrícola, que é um setor que está em desenvolvimento rápido no Brasil. Para falar sobre esse setor, nós vamos discutir sobre as áreas de trabalho, desde a produção até chegar no consumidor. Quando a gente fala em agricultura, nós temos a escolha do grão, né? Qual grão que vai efetuar o plantio, nós temos o plantio efetivamente. Aqui eu não coloquei para vocês a parte de irrigação, mas ela também é importante. Tem a parte da colheita, tem um transporte e armazenamento dos grãos, tem a venda dos grãos propriamente dita. Em qual dessas etapas que você acha que tem o maior uso de tecnologia? Nós podemos dizer que a tecnologia ela está presente em todas as etapas, desde a escolha do grão. Por exemplo, quando a gente analisa os grãos, nós sabemos que hoje o Brasil está aberto à produção de vários tipos de grãos transgênicos. O que é isso? São grãos modificados geneticamente. Então, a determinado tipo de soja, ele vai ser mais resistente a algum tipo de praga, né? Também nós dizemos que o insumo, que é a preparação do grão, também a variação, o tratamento da terra, então são vários tipos de insumos. Nós podemos destacar aqui exemplos do uso da tecnologia em todas essas etapas. Então, a tecnologia está desde a escolha dos grãos, no preparo da terra, à venda do produto final. Em todas as etapas, nós temos a tecnologia. Mas, pessoal, o que eu quero discutir com vocês vai muito além da certificação desse uso da tecnologia no setor agrícola. O que eu quero discutir com vocês é sobre a questão que muitos falam, que a tecnologia ela está roubando o lugar do trabalhador, né? Que os robôs vão ficar no lugar dos trabalhadores, que nós vamos perder o nosso trabalho em algum momento da vida, né? Seja futuramente, seja agora. Então, pensando nisso, eu resolvi buscar algo que fornecesse de subsídio para a gente discutir esse tema. E eu encontrei o seguinte, um artigo de uma revista, a revista Terraço Eletrônico. Nessa revista ele discutia o seguinte, o autor: a tecnologia cria mais empregos do que destrói e ainda melhora a vida das pessoas. É sobre isso que a gente vai discutir agora. Desde que a primeira máquina foi colocada em uma fábrica, em plena primeira revolução industrial, 200 anos atrás, falava-se que as máquinas vão acabar com todos os empregos, um a um, até o dia que ficaremos completamente sem funções. Mas existe o outro lado, pouco discutido, que ele fala o seguinte: as máquinas criaram e criam novos empregos, na maioria das vezes, mais empregos do que aqueles destruídos. Então,
Pegando na situação agrícola, e esse artigo fala justamente disso, do setor agrícola para o setor industrial, ele fala o seguinte: destaque para a migração de pessoas do campo, que perderam seus empregos para máquinas e técnicas mais eficientes de cultivo, para a cidade onde foram se realocando em outros setores. Em um primeiro momento, parece um movimento perverso, mas não é, pois com a mecanização agrícola foi possível alimentar muito mais pessoas a um custo bem baixo, bem mais baixo. O que significa isso, pessoal? Que aquelas pessoas que saíram do setor agrícola, que saíram do campo e foram para a cidade, elas conseguiram novos empregos, certo? Elas têm salários melhores, né? Elas conseguiram ter salários melhores, elas têm uma situação de vida melhor. Então, tudo mudou e mudou para melhor. Então, as máquinas vieram realmente para nos auxiliar, para nos ajudar, tá? É isso que está falando esse artigo. E na média dos salários nas cidades, eles são superiores aos do campo, criando assim um movimento virtuoso de substituição de emprego. Então, aquela pessoa que trabalhava lá no campo, ela tinha um salário o quê? Menor do que o que ela vai conseguir na cidade. Então, houve uma substituição de empregos e houve o quê? Uma melhoria de vida. É isso que está falando aqui. Agora, aproveitando esse assunto, nós vamos discutir uma situação-problema bem simples. Ela fala o seguinte: um produtor rural decidiu investir num grão de milho geneticamente modificado para resistir a alguns tipos de insetos. Para fazer o teste da eficácia do produto novo, ele decidiu plantar num terreno quadrado de 250 metros de lado. Qual a área total que ele separou para a produção do milho transgênico? Então, isso a gente já discutiu, o que é um milho transgênico, e ele vai fazer um teste de plantio. Então, vamos entender essa situação. Ele está falando assim, ele vai pegar uma certa área de produção dele e vai plantar esse produto novo. Então, vamos ver. É um quadrado. Que jeito que é um quadrado? É uma figura que representa uma determinada medida de lado, aonde nós temos a mesma medida na base e a mesma medida na altura. Todos os lados têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, ele está falando ali que ele vai plantar num quadrado de 250 metros de lado. Então, o que é um quadrado mesmo? Quadrado é um polígono de 4 lados de mesma medida. Então, quando a gente quer discutir qual o espaço que ele vai usar, nós estamos determinando a área. Então, o que é a área? A área de um quadrado é calculada elevando a medida do lado ao quadrado. Então, a área vai ser o quê? Lado elevado à segunda potência, ao quadrado. Então, quando a gente fala ali elevado ao quadrado, a gente está discutindo o quê? Potenciação. E para discutir potenciação, nós vamos fazer uma revisão para quem já viu e algo novo para quem ainda não estudou. Então, nós vamos atender os dois lados. Aquele que já viu há algum tempo vai rever e quem não conhecia potenciação vai aprender hoje, tá certo? Então, vamos acompanhar comigo agora no quadro. Então, agora, pessoal, vamos fazer juntos o que é a potenciação. Então, quando nós falamos em potenciação, nós temos o seguinte, por exemplo, o número 2. Nós podemos ter 2 elevado à terceira potência. Ou nós podemos falar também 2 ao cubo. Ou nós podemos falar ainda o cubo de 2. Para resolver isso daqui, nós fazemos assim, 2 ele vai ser o fator, ele vai se multiplicar 3 vezes. Então, ele vai fazer assim, 2 vezes, nós vamos usar o pontinho para representar a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 de forma acumulativa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
Então, eu tenho 2 aqui, ele representa o que nós chamamos de base. Então, 2 é a base. O 3 é o que nós chamamos de expoente. 2 vezes 2 vezes 2, que é a nossa conta aqui, são os fatores. E 8 é a potência. Tá ok? Que é o que nós estamos resolvendo. Então, agora, se eu tiver aqui, por exemplo, 2 elevado à quinta potência. Como que eu resolvo? Novamente, eu vou fazer os fatores. Quantas vezes o número 2, que é a base, vai aparecer? 5 vezes. Mas é diferente de 2 vezes 5, não pode confundir. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes o 2 vai aparecer? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá ok? Até aqui tudo bem? Existem algumas regras da potência que nós vamos discutir agora. Quando eu tenho 2 elevado à quinta, que nós fizemos agora, deu quanto? 32. 2 elevado à quarta potência. E vai ser o quê? Até aqui. Então, deu quanto? 16. 2 elevado à terceira. Nós fizemos. Deu 8. 2 à segunda potência, ou ao quadrado. Ou o quadrado de 2. Vai dar o quê? 4. 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, dá quanto? Dá 2. E o próximo? A gente está diminuindo aqui. Vai ficar quanto? 2 elevado a 0. Pensa comigo. Se eu faço de 2 à quinta, deu 32. De 32 para 16, eu peguei o 32 e dividi por 2. 32 dividido por 2, deu 16. De 16 para 8, eu fiz o seguinte, eu dividi novamente por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 para 4, eu fiz o seguinte, novamente dividi por 2. 8 dividido por 2, 4. De 4 para 2, eu fiz o quê? Dividi novamente por 2. 4 dividido por 2, 2. E daqui do 2 para o próximo. Qual o raciocínio que eu estou fazendo? Eu não estou dividindo o tempo todo por 2. Então, aqui também eu vou dividir por 2. Então, eu faço 2 dividido por 2, deu quanto? 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. E essa regra você vai usar para todos os números. Então, por exemplo, 5 elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1 também. 100 elevado a 0, 1 também. Tá? Você vai aplicar esse mesmo raciocínio para todos. Então, nós vimos aqui que um número elevado a 1 é ele mesmo. E um número elevado a 0 é 1. Tá bom? Essas duas definições você tem que guardar. Agora, vamos trazer essa definição que nós temos aqui para fração. Lembra que na última aula nossa de fração, nós estudamos o quê? Adição de fração, multiplicação de fração, vimos desconto, né? Calculamos a porcentagem, fizemos um número misto. Então, hoje nós vamos utilizar essa parte de potência lá na fração. Como que fica essa representação? Por exemplo, se eu tiver assim, 2 quintos elevado, aí a gente vai colocar o uso dos parênteses. Por quê? Eu vou explicar agora mesmo. 2 quintos elevado ao quadrado, à segunda potência. Então, como que a gente resolve? Nós não pegamos esse número que está aqui de baixo e repetimos ele? Quem que está debaixo aqui do expoente?
Esse todo, quem que é? 2/5. Então, eu vou fazer 2/5 vezes 2/5. Nós vimos na multiplicação de frações, como que a gente resolve? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar como? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Então, 2/5 ao quadrado é o quê? 4/25. Agora, se eu tiver sem o parêntese, é diferente. Se eu tiver assim, ó, 2/5 com o 2 aqui em cima, o expoente. Isso daqui significa que quem está elevado ao quadrado é quem? Apenas o 2. Então, por isso que nós usamos os parênteses, para dizer que tudo que está aqui dentro dos parênteses está sendo elevado à potência. Nesse caso, como não tem parêntese, apenas quem está sendo elevado à potência, ao expoente 2 aqui, é o número 2. Então, aqui vai ficar o quê? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, sobre 5. Então, vê a diferença? Vê o quanto é diferente as respostas dependendo do uso dos parênteses. Observando aqui ainda as frações, eu quero falar com você algo muito importante. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2/3, eu quero falar o inverso dessa fração. O que é o inverso de 2/3? Você vai pegar o numerador e vai passar para o denominador, vai inverter os números nos termos. Então, o 2 vai vir para baixo e o 3 vai para cima. Então, vai ficar o quê? 3/2. O inverso de 2/3 é o quê? 3/2. Se eu tiver um número assim, ó, 2 apenas, qual que é o inverso de 2? Nós vimos que quando o número está inteiro assim, significa que quem está aqui escondidinho? O número 1. Então, quando eu falo para você o inverso de 2, você vai lembrar que tem um 1 ali escondido. Então, você vai fazer o quê? 1/2. Por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos utilizar o inverso de uma fração na divisão de frações. Então, já que nós vimos agora, relembramos a multiplicação, nós vamos aproveitar e ver como que resolve a divisão. Para quê? Para a gente continuar usando a potência. A gente está só reestruturando tudo. Então, vamos ver. Quando eu tenho assim, 2/5 dividido por 3/4. Por exemplo, como que você vai resolver isso? 2/5 dividido por 3/4. A regra fala o seguinte, você vai pegar a primeira fração. Quem é a primeira fração? 2/5. Vai repeti-la. Então, nós vamos repetir aqui. 2/5. E vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Quem que é a segunda fração? 3/4. Então, você vai pegar agora, qual que é o inverso de 3/4? A gente troca, vai ficar o quê? 4/3. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, como que a gente resolve a multiplicação de duas frações? Então, o que que nós vimos? Que uma fração, para resolver a divisão, você vai fazer o quê? Vai transformar em uma multiplicação. E para transformar nessa multiplicação, essa passagem aqui, você usa o inverso da fração. Então, vamos. Como que eu resolvo? 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Tudo bem? Então, aqui nós vimos, nesse curto espaço de tempo, nós vimos potência de uma fração, nós vimos quando que se usa ou não o parêntese, nós vimos o inverso de uma fração e a divisão de uma fração. Tudo bem? Agora, vamos voltar para a nossa questão. O que fala lá no nosso problema? Que eu tenho um plantio de uma determinada área, de 250 metros de lado. Ele quer saber qual que é a área que será feito o plantio. Então, como que vai ser? A área é o quê? Lado ao quadrado. Como que a gente resolve o quadrado?
não é 250 vezes 250? Então, eu vou fazer 250 vezes 250, 62.500 o quê? Nós estamos trabalhando aqui com metro, é a medida, a unidade de medida da distância. Se eu vou fazer metro vezes metro, então nós vamos ter o quê? Metro ao quadrado. Então, será 62.500 metros ao quadrado. Então, acabamos de resolver o nosso primeiro problema. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma outra situação problema, tá? Vou ler com vocês, acompanhem o raciocínio desse problema. O Brasil tem enfrentado grandes problemas devido às práticas inadequadas realizadas durante o armazenamento dos grãos. Estima-se que cerca de 1/5 do total produzido anualmente no Brasil são desperdiçados nos processos de colheita, transporte e armazenagem dos grãos. Outro momento a ser contabilizado nessas perdas é o beneficiamento do grão, que é a retirada das cascas e do farelo, no qual mais 1/4 da massa total dos grãos colhidos são perdidos. Determine o total de perdas na produção dos grãos durante o armazenamento e o beneficiamento. Expresse esse valor em porcentagem. Ai, como que vocês vão pensar isso? O que está falando, Viviane? Não entendi nada. Eu até vejo minhas alunas lá falando assim, ih, professora, deu tela azul, não entendi nada. O que ele está falando? Que em um certo momento são perdidos 1/5 da produção. Em outro momento é perdido mais 1/4. Então, o que acontece? Nós vamos somar essas duas situações de perdas. Então, nós vamos fazer assim, ó. 1/5 mais 1/4. É isso que está falando. Em um certo momento, foi perdido 1/5. Em outro momento, foi perdido 1/4. Aí ele quer saber qual o total de perdas na produção dos grãos, tá? Então, como que a gente resolve isso daqui? Vocês já viram com o professor Kleber. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou falar 1/5. Eu vou pegar as frações equivalentes a 1/5. Quais são as frações equivalentes a 1/5? Então, eu vou fazer 1/5, depois 2/10, estou multiplicando por 2 o numerador e o denominador. O próximo, vou pegar 1/5 e vou multiplicar por 3. 3/15, depois 4/20, depois 5/25 e posso continuar isso daqui. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero achar duas novas frações que tenham denominadores comuns. Então, eu vou achar um denominador comum a 5 e a 4 aqui, que são equivalentes, tá? Então, eu vou pegar agora, achar os múltiplos, as frações equivalentes a 1/4. Então, eu vou pegar 1/4. Quais são as equivalentes a 1/4? Vou pegar 1/4 vezes 1. 1/4. Depois, 1/4 vezes 2 no numerador e no denominador. 2/8. Depois, 3/12. Depois, 4/20. Depois, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Perdão. Depois, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Depois, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. E pode continuar. Agora, nós vamos procurar, na primeira e na segunda, os denominadores comuns. Aonde tem denominador comum aqui? Na primeira, eu tenho quem? 4/20. E na segunda? 5/20. Então, são frações equivalentes que têm o mesmo denominador comum. Então, eu vou pegar essas duas frações e vou substituir aqui. Quem que é equivalente a 1/5 que tem denominador igual? 4/20. Mais o outro. Qual que é a fração equivalente? 5/20. Quando eu estou fazendo uma soma
De frações com denominadores iguais, como que nós resolvemos? Conservamos os denominadores e somamos os numeradores. 4 mais 5. 4 mais 5, 9 vinteavos. Então, essa é a resposta inicial. Só que ele não quer em fração, ele quer em porcentagem. Então, nós temos aqui 9 vinteavos. Como que é a fração que representa uma porcentagem? Uma fração que representa uma porcentagem, ela tem um denominador 100. Então, seria o seguinte, 9 vinteavos é equivalente a qual fração que tem denominador 100? De 20 para 100, eu tenho que multiplicar por quanto? 20 vezes 5 dá quanto? 100. Se eu multiplicar por 5 embaixo, aqui a gente não estava multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo, no numerador e no denominador? Se eu multipliquei por 5 no denominador, para ela ficar equivalente, eu tenho que multiplicar por 5 também no denominador, no numerador. Então, vai ficar 9 vezes 5 dá quanto? 45. Então, 45 centésimos é a mesma coisa que quanto? A fração centesimal é 45%. Então, quanto que se está perdendo anualmente nos grãos? Tanto na fase de colheita e armazenamento, quanto no beneficiamento dos grãos. 45%. Se você for pensar, é um número muito grande, mesmo que seja anualmente, ou seja, quase a metade da produção está indo embora. Então, esse número tem que ser estudado realmente, tem que ser verificado por que está perdendo tanto. Então, essa é uma das formas. Existe outras maneiras, outras formas de resolver? Sim, mas por enquanto a gente vai fazer desse jeito, que é uma forma mais simples, tá bom? Então, pessoal, nós vimos hoje um pouquinho sobre fração, sobre potência, os termos da potência. Lembra comigo? Quais são os termos da potência? Tem a base, o expoente, os fatores e a potência. Vimos como que você resolve uma multiplicação de fração, o que é uma fração inversa. Vimos também, além de fração inversa, divisão de fração, tá? Vimos novamente uma adição de frações com denominadores diferentes, uma forma de fazer através das frações equivalentes, tá? Espero que vocês tenham gostado. E outra, lembra do meu pedido lá no início da aula? Cuidem-se, coloquem as máscaras, não deixem de se cuidar, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.